Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de Thermopar e as suas cores padronizadas pelas normas. Veja que nós temos aqui uma série de cores de Thermopar. Nós temos aqui os tipos de Thermopar. Nós temos o Thermopar tipo N, tipo J, tipo K, tipo E, tipo T, tipo R, tipo S e tipo B. Nós temos aqui as cores, nós temos aqui as normas que padronizam essas cores. E nós temos aqui as cores dos Thermopar. Então o Thermopar, por exemplo, que eu mais uso é o Thermopar tipo J, padronizado por essa norma. E a cor do Thermopar é exatamente essa cor aqui. A parte externa é azul, obviamente que como ele vem com a malha de aço apenas, ele vem com risco azul por fora. E vem com os dois fios internos aí, o vermelho positivo e o azul negativo. Que é exatamente os que nós ligamos aqui nos controladores de temperatura. O 1 positivo e o 2 negativo aqui. Esse aqui seria um controlador de temperatura K48 da Coel. Então é importante nós conhecermos essas tabelas de cores aí, as suas padronizações, porque muitas máquinas importadas elas vêm com os termopares de outras cores. Eu já peguei aí, já vi máquinas aí com a cor dos termopares completamente diferente com da que nós usamos aqui, porque são máquinas importadas, então é padronizado aí por outras normas. Muitas vezes vem um fio branco e um fio preto aí nas cores dos Thermopar. Então veja que para o tipo J tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de cores aí para o mesmo tipo de Thermopar. Muitas vezes não é porque mudou a cor do Thermopar que mudou aí o tipo. É exatamente porque muitas vezes é máquina importada, então mudou aí a padronização do tipo de Thermopar. Então é importante nós conhecermos essa tabela de cores aqui. Depois eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo, para quem quiser baixar aí esse folheto informativo do fabricante Wika. Então é bastante interessante nós conhecermos essas cores aqui. Para nós fazermos aí a identificação do tipo de Thermopar aí para fazer a aplicação correta. Então nós vamos falar também dos limites de temperatura. Nós vamos subir um pouco aqui, vamos falar a construção também do Thermopar. Veja que a parte externa ele chama de bainha e a parte interna aqui, os dois fios, eles são emendados aqui. É exatamente emendado dentro da bainha que ele chama de bainha. Veja, aqui ele chama de Thermopar, que seriam os dois fios. E é aqui, exatamente aqui, que ele faz a medição da temperatura. Veja, ele mostra aqui novamente. Veja que ele está emendado aqui. E exatamente aqui que ele faz a medição da temperatura. Vamos subir um pouco aqui para nós compreendermos mais alguns detalhes. Vamos para uma tabela bastante interessante aí que ele fala sobre os limites de temperatura. Veja que está especificando aqui os materiais dos termopares. Digamos que, como eu falei, que o mais uso é o tipo J. Então cada fio daquele é de um tipo de material. Então um fio é de ferro e o outro é de cobre níquel. Para fazer exatamente a leitura correta com relação ao tipo de Thermopar. Eu não poderia pegar um fio qualquer e fazer ali a junção dos dois fios e usar como Thermopar, porque ele não vai fazer aí uma leitura correta. Então aqui também ele fala dos materiais para cada tipo de Thermopar. O tipo K ele fala aqui do material, o tipo T também ele fala do material, o tipo T
é cobre e cobre níquel. Então ele vai especificando aí o tipo de material para cada tipo de Thermopar. Todos aí que ele mostrou na tabela abaixo também ele mostra aqui. Vamos subir um pouco e aqui ele fala sobre os limites de temperatura. É exatamente aqui que eu queria chegar. Digamos que eu uso aqui o Thermopar tipo J. Eu uso aí o padrão, então o padrão ele é de 0 a 760 graus aí positivo. Obviamente que o processo onde eu trabalho vai até, sei lá, 250 graus, então esse tipo de Thermopar ele atende perfeitamente. Mas digamos que eu saio dessa empresa, vou para uma empresa aí, uma siderúrgica aí onde usa fornos aí, e o forno aí é 1200 graus positivo aí. Então qual Thermopar que eu iria usar? Ou seja, eu iria usar qualquer um que fosse usar um Thermopar aí que atendesse a essa temperatura. Então tem alguns aqui de 1200 graus, mas talvez tivesse que usar um pouco mais. Aí veja, o R e o S é até de 0 a 1600 graus. Depois tem o padrão aqui que é até 1480 graus positivo aí. Depois tem o B também que ele vai até de 600 a 1700 graus. Então eu preciso aplicar o Thermopar, colocar o Thermopar, ou seja, fazer o uso do Thermopar de forma correta. Para quê? Porque se eu aplicar um Thermopar e ele estiver fora desses limites aqui, provavelmente ou ele não vai fazer a leitura correta, ou o controlador não vai fazer a leitura correta, ou vai dar erro. Então eu preciso conhecer essas tabelas para quê? Para que eu faça aí a aplicação correta. Um outro tipo de Thermopar bastante usado aí é o tipo K. Veja que o padrão é de 0 a 1260 graus aí também. Mas cada tipo de Thermopar ele tem aqui os seus limites de temperatura. Digamos que eu vou fazer uma aplicação aí para uma máquina que congela peças. Digamos que ela congela a peça aí até 120 graus. Então eu preciso procurar um Thermopar que atenda essa aplicação aí. O qual seria? Sei lá, talvez o tipo T, ele lê a temperatura positiva de 40 positivo a menos 200 graus. Um Thermopar aí que atenda a necessidade. Também tem aqui o padrão de 0 graus a menos 200 graus aí. Eu preciso conhecer esses tipos de Thermopar e fazer aí as aplicações corretas, porque nós muitas vezes vemos um Thermopar numa máquina de aquecimento, depois vemos um Thermopar numa máquina que trabalha com resfriamento. Então muitas vezes se é uma temperatura bastante baixa, então o Thermopar não é o mesmo. Tem Thermopar que faz leitura tanto negativo quanto positivo, porém tem um limite tanto para negativo quanto para positivo. Então é importante o técnico aí, o eletricista, ou seja, o eletromecânico aí, que vai trabalhar na área da indústria, ele conheça os tipos de Thermopares e também os seus limites de temperatura e também as cores aí padronizadas pelas normas para que ele tenha menos dificuldade para identificar esses Thermopares aí que vem em máquinas importadas e também fazer aí a sua aplicação correta. Aqui ele vai falar de tensões termoelétricas também, porque o Thermopar, o controlador de temperatura, ele trabalha com sinal de tensão. Então quando aquece a ponta do Thermopar, a tensão ela começa a variar. É por isso que mostra a leitura lá no visor do controlador de temperatura. E aqui ele está mostrando exatamente aquela ponta que nós mostramos lá, que os dois fios são emendados. Veja que aqui tem a parte que ele chama de bainha
E aqui os dois fios que está emendado aqui, mas ele tem um isolador aqui para não encostar o fio aqui na parte que ele chama de bainha. Então veja que a ponta é aquecida e fora da ponta ele chama de junta fria. Então ele chama aqui de junta de medição, que é bem exatamente na ponta que faz a medição. E fora da ponta ele chama de junta fria. Eu achei bastante interessante esse folheto informativo aí, para aí fazer esse vídeo, para que nós tenhamos menos dificuldade. Porque quando eu comecei aí na área da indústria aí como eletromecânico, eu tive bastante dificuldades aí em adquirir essas informações aí, porque é muita informação e muitas vezes nós não aprendemos todos esses detalhes aí na escola. Então é importante nós conhecermos um pouco aí para termos aí menos dificuldade para a aplicação de termopares em controladores de temperatura. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais.